meio de vocês. Ele é um Salvador poderoso. Ele lhes dará a vitória. Ele se alegrará em vocês com imensa alegria. Ele vai amar vocês e não os acusará. Ele se alegra em vocês com gritos de alegria. Glória a Deus. Pai, eis aqui a tua santa palavra. Nós sabemos, ó Deus, que nenhuma palavra sai da tua boca, Senhor, e volta para ti vazia. Não sem antes, ó Deus, cumprir o propósito para o qual ela foi enviada. Então, ó Pai, nessa noite, somos todos filhos, na total, ó Deus querido, dependência do Teu Espírito. Senhor, fala como Tu queres, ministra como Tu queres, ó Deus, e prepara os nossos corações, Pai, como terra fértil na Tua presença, para receber as Tuas preciosas sementes. E que essas sementes venham germinar, florescer, frutificar, ó Pai, para a honra e glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Podem se sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Conforme nós dizemos aqui no início, Deus tem grandes promessas ao seu povo. Então Deus tem grandes promessas na minha e na tua vida. Deus tem grandes e excelentes promessas para nós. Através desse versículo que nós acabamos de ler, o Senhor quer hoje nos fazer lembrar, nos relembrar de algumas promessas para o seu amado povo. Como eu disse antes, a Bíblia ela está recheada de promessas de Gênesis a Apocalipse. Só que hoje as promessas que o Senhor quer lembrar na minha e na tua vida é através deste versículo aqui. São 4 preciosas promessas para que nós venhamos novamente nos lembrar, para que nós venhamos nos agarrar a ela como verdade absoluta de Deus a meu e a teu respeito, para que possamos prosseguir mesmo no tempo da dificuldade. Aleluia. A primeira promessa: o Senhor, o seu Deus, está no meio de vocês. Ele é um Salvador poderoso. Deus não nos deixa sozinhos. Eu, você, não estamos sozinhos. Deus está sempre conosco. Ainda que a situação da nossa vida não esteja fácil, ainda que nós estejamos passando por momentos de dificuldade, ainda que a nossa luta esteja parecendo que não vai mais acabar, mas Deus está comigo, Deus está contigo nessa luta. Nós não estamos sozinhos. Então essa promessa é para que você entenda que independente da tua situação, independente do momento hoje que você está vivendo, estando tudo bem ou não, estando tudo alegre ou não, tendo motivos você para glorificar ou não, entenda, o maior motivo de glorificação foi Cristo entregue na cruz do Calvário em meu e em teu favor. Então ainda quando tudo parecer perdido, o nosso Salvador está conosco, Ele está cuidando de nós e com Ele nós somos mais fortes. Aleluia, louvado seja. Então o Senhor diz para nós, mediante essa promessa: não desista, não se abata, não pare, porque Deus está contigo e Ele te protegerá. Não se esqueça disso. Deus está contigo. Quantas vezes depois de um dia difícil, depois de um dia pesado de luta, de sofrimento, de choro, nós colocamos a cabeça no travesseiro e muitas vezes nós nos perguntamos: Senhor, onde está o Senhor em tudo isso? Deus, onde está o Senhor nessa luta? Onde está o Senhor nesse desemprego? Onde está o Senhor nessa situação agora do meu casamento? Onde está o Senhor agora nessa situação do meu filho? Só que lembre-se, Deus está cuidando. Mesmo que você não esteja vendo, mesmo que você não esteja percebendo, Deus está cuidando. Ainda que nada parecer acontecer aos teus olhos, Deus está trabalhando. Quando nós olhamos uma moita de bambu, aquele bambuzal alto, bonito, que chama a atenção, que é assim lindo de ver aos nossos olhos, nós vimos por fora, nós vemos o tamanho daquelas árvores de bambu gigantescas, mas nós não conseguimos enxergar as raízes. E detalhe que antes do bambu brotar na terra,
naquela estatura que nós vemos, sem que antes a sua raiz esteja aprofundada, esteja prolongada, o primeiro vento que vier, o bambuzal vai deitar, o bambuzal vai cair. Então, aquilo que hoje você não está vendo, entenda, Deus está trabalhando nas raízes, Deus está fortalecendo as raízes. Essas raízes estão crescendo, estão sendo aprofundadas, estão chegando cada vez mais fundo, porque quando esse bambuzal crescer, pode vir o vento que for, e ele não vai se dobrar. Amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Ele é um Salvador poderoso, e Ele te salvará em meio a tudo isso. Aleluia, Senhor Jesus. Ele salvará você, Ele salvará a tua família, Ele salvará teu casamento, e Ele salvará os teus negócios. Creia, confia, que tudo aquilo que é teu, tudo aquilo que leva o teu nome, está sendo cuidado pelo Senhor. Amém, Jesus. Muitas vezes eu fui diante de Deus e eu disse: Senhor, Tu conheces o meu coração, Tu sabes, ó Deus, como eu tenho te servido em amor. Por que, Senhor, eu não consigo ver os meus familiares na Tua presença? Por que, ó Deus, eles ainda não se renderam à Tua presença? Senhor, me usa para levar uma palavra do Senhor na vida deles. Me usa, ó Deus, para ser um instrumento do Senhor na vida deles. E eu chorava muito, eu me entristecia muito. Até que um dia, o Espírito Santo de Deus me disse: cuida dos meus, Aleluia. e dos teus cuido eu. À medida que você se dedicar a cuidar dos meus, dos teus, cuido eu. Glória a Deus. Então entenda uma coisa: não abra mão do teu chamado, não abra mão do teu propósito, não abra mão daquilo que Deus te chamou para fazer, porque você ainda não está vendo o teu marido na presença do Senhor. Não abra mão daquilo que Deus te chamou para fazer, porque você ainda não está vendo os teus filhos na presença do Senhor. Não abra mão daquilo precioso que Deus te entregou, porque você ainda não está vendo os teus familiares servindo ao Senhor. Pelo contrário, sirva a Deus com amor, com alegria, com zelo, e declare todos os dias: Deus, a palavra do Senhor a respeito de cada um dos meus é: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Senhor, eu não quero te servir sozinha. Deus, traz o meu marido, traz o meu filho, traga o meu pai, a minha mãe, os meus irmãos. E creia que Deus está operando. E da mesma maneira que você tem o honrado com o seu coração, com o seu amor a Ele, com a sua fidelidade, o Senhor te honrará e trará também os seus. Deus nunca faz nada pela metade. Glória a Deus. Então, ainda que você seja o primeiro da tua casa, é só o começo. Ele vai cumprir essa boa obra que Ele já começou. A obra dele é perfeita. Nada, nem ninguém ficará para trás. Recebe ele em nome de Jesus. Aleluia. A segunda promessa do Senhor a meu e a teu respeito: Ele lhes dará vitória. Aleluia. Seja a sua situação qual for, o Senhor te dará a vitória. Ainda que nessa situação que você está hoje, você não veja solução para isso. Aleluia. Ainda que olhando para isso seja: Deus, não tem mais jeito, acabou, não tem mais o que fazer. Entenda uma coisa: você chegou no seu limite, você chegou diante do mar, não tem para onde você correr. Só que o Deus a quem você serve, Ele pode abrir o mar e essa situação mudar. Ainda que o homem diga: não tem mais jeito, não há mais o que fazer, eu quero lembrar você que a palavra de Deus nos ensina: a última palavra diante dessa situação, quem vai declarar é o Senhor. A última palavra a respeito disso, desse assunto que tem roubado a tua paz, tem roubado a tua alegria, quem vai dar é o Senhor. Não são homens, não são médicos, absolutamente ninguém. A última palavra nesse assunto, quem vai dar é Deus. Aleluia. E Deus é especialista em fazer o impossível.
Sabe por que muitas vezes é extremamente necessário que o impossível chegue na minha vida e na tua vida? Porque aquilo que é possível, cabe a mim e a você fazer. Aquilo que é possível, Deus não vai fazer. Não é porque Ele não pode. Aquilo que é possível é para eu e você fazermos. Deus não vai tirar das nossas mãos aquilo que é nosso dever, aquilo que é nossa obrigação. Só que quando nós chegamos diante do impossível, aí então nós temos que confiar nele, porque a nossa parte se encerra ali. Diante do impossível, o que nós fazemos? Senhor, está nas tuas mãos. A partir de agora, para mim já deu. Então, se você chegou no ponto do impossível, glorifique ao Senhor, porque você chegou no ponto onde somente a força divina pode intervir e trabalhar a teu favor. E entenda uma coisa: ainda que você tenha total conhecimento nessa situação, ainda que você tenha total conhecimento nisso que você está passando, não caberá a você ser aquele que vai receber o galardão da vitória, porque quem vai fazer e vai te dar o galardão da vitória é o teu Deus. Deus permite chegar no impossível para que você não pense, isso daqui eu tirei de letra. Deus permite chegar no impossível para que você entenda, se Ele não tivesse feito, hoje nem aqui eu estaria. Aleluia. Então, se a sua causa hoje é só um milagre, você está no lugar certo, porque o Deus de milagre está nesse lugar. Se a tua situação hoje chegou, Deus, está impossível, eu não tenho mais o que fazer, louvado seja o nome do Senhor, você está diante do Deus do impossível. Aleluia. Glória a Deus. Deus usou Moisés para tirar o povo do Egito. Deus usou Moisés para conduzir aquele povo até diante do Mar Vermelho. Só que quando chegou diante do Mar Vermelho, de um lado estava o exército do faraó, na frente o mar, do outro lado montanhas intransponíveis. Aquele povo não tinha mais para onde ir. Até onde Moisés poderia ir, ele foi. E aí ele chegou diante do impossível. E foi diante do impossível que aquele povo viu o milagre de Deus, de maneira que até então homem nenhum tinha visto. O mar se abriu e eles passaram em terra seca. E sabe, queridos, certa vez lendo essa passagem, eu na minha curiosidade ali, eu perguntei para Deus: Pai, por que foi preciso aquele povo chegar diante do mar? Nós tentamos imaginar o medo deles, porque ali eles não tinham mais para onde ir. Eles estavam completamente cercados numa situação de não temos mais o que fazer. E nós, como seres humanos, nós imaginamos o medo, o desespero daquele povo. E eu perguntei para Deus: Senhor, o Senhor poderia já ter esperado eles com o mar aberto? Eles chegarem ali, o mar está aberto, eles já atravessarem por outro lado, teu nome ser glorificado. Mas por que foi preciso eles chegarem diante do mar, passar por todo aquele medo, todo aquele desespero, para só então o Senhor instruir Moisés a levantar o cajado e o Senhor abrir o mar? E aí o Espírito Santo ministrou em meu espírito: filha, se aquele povo chegasse diante do mar e o mar tivesse aberto, eles nem ao menos perceberiam que eles estavam caminhando no meio de um mar. Eles nem ao menos perceberiam o tamanho do milagre que eles estavam atravessando. E queridos, acredite, assim é na minha e na tua vida. Deus nos permite chegar diante do impossível, porque se Ele já prepara o milagre antes, eu e você vamos atravessar diante de colunas gigantescas de água, e nós vamos estar tão focados naquilo que nós queremos, que nós nem ao menos vamos nos dar conta do milagre que nós acabamos de receber. Só que foi preciso aquele povo chegar diante do mar, diante dos olhos dele, o mar se abrir e eles passarem, e do outro lado eles glorificarem a Deus, o Deus do milagre, o Deus do impossível, o Deus que tudo pode. E eu quero declarar na tua vida nessa noite, em nome de Jesus, que da mesma maneira que aquele povo viu
viu o mar se abrir, o milagre acontecer, e aquele povo atravessou com os pés enxutos. Assim vai ser na tua vida. Essa causa impossível, essa situação que não tem mais jeito, você vai viver o teu milagre, porque Deus, o nosso amado Pai, opera milagres no dia de hoje. Aleluia. Louvado seja Deus. E eu quero declarar ainda que através desse milagre na tua vida, muitos que não conhecem o Deus a quem você serve, Aleluia, passarão a conhecê-lo. Aleluia. Porque nós lemos na palavra de Deus que a fama do Deus de Israel, ela se fez conhecida em todos os cantos. O Deus que abriu o mar, o Deus que derrotou povos, o Deus que fez o que fez no Egito. Porque através da vida daquele povo, Deus tinha um propósito e o seu nome ser glorificado. Aleluia. Terceira promessa: Ele se alegrará em vocês com imensa alegria. O Senhor se alegra na vida daqueles, com a vida daqueles que o amam e confiam nele. O Senhor se alegra naqueles que o amam e confiam nele. E Jesus nos ensina na Bíblia quem são aqueles que nos amam, quem são aqueles, que o amam. Porque, queridos, falar eu amo a Deus é fácil. Falar que eu amo Jesus é fácil. Até uma pessoa, de repente, que nunca ouviu falar de Jesus, talvez você perguntar para ela vai responder para você que ela ama Jesus. Só que a Bíblia, lá no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 14, versículo 21, a parte A do versículo, ali Jesus deixou bem claro quem são aqueles que verdadeiramente amam a Deus. Diz assim a Santa Palavra: aquele que tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aleluia. Então nós podemos afirmar: nós somos um povo que ama a Deus. Aleluia. Nós somos um povo que verdadeiramente ama a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Então nós precisamos conhecer e obedecer a verdade do nosso Deus através da sua santa palavra. E obedecendo aquilo que as Escrituras nos orientam, nós demonstramos, nós mostramos a Deus o nosso amor por Ele a cada dia, e então Ele se alegrará em nós. Que a minha e a tua vida, todos os dias, cada segundo do nosso dia, seja mostrando ao Senhor que nós nos amamos, seja cumprindo as Escrituras, direcionamento santo e poderoso que Ele deixou para que nós seguíssemos, para que nós fôssemos abençoados e para que nós tivéssemos plena e total ligação com Ele. Aleluia. Aleluia. Imagina só, vamos pensar aqui, nós que somos pais, a Bíblia diz que nós somos pais imperfeitos. Quando nós falamos algo para os nossos filhos e os nossos filhos nos obedecem, nós nos alegramos. Nosso coração se alegra muito em ver que o nosso filho é obediente. Agora imagina a alegria do nosso Deus, do nosso Pai, que é perfeito, quando Ele olha para mim e para você e fala: que filho obediente eu tenho. Louvado seja Deus. Nós tentamos imaginar, porque eu acredito que nós não podemos imaginar realmente o tamanho da alegria do coração do nosso Deus quando Ele olha para nós e vê, mesmo sofrendo, a minha filha Cris resolveu me obedecer. Mesmo passando ali muita dificuldade, o meu filho resolveu me obedecer. Aleluia. Mesmo em meio a muitas lutas, os meus filhos ainda assim continuam me obedecendo. Louvado seja Deus. Então que nós possamos alegrar o coração do nosso Deus a cada dia, a cada minuto, a cada segundo da nossa vida, obedecendo a sua preciosa palavra. A quarta promessa: Ele vai amar vocês e não os acusará. Deus ama filhos obedientes. Nós não estamos falando de filhos perfeitos, porque Deus criou a mim e a você. Ele sabe o quão imperfeitos nós somos. Aleluia. Ele, mesmo conhecendo todas as mazelas que existem em cada um de nós, Ele nos amou tanto que Ele entregou Jesus
para que eu e você fôssemos novamente reconectados a Ele. Glória a Deus. O amor de Deus a nosso respeito, ele é tão tremendo, ele é tão sobrenatural, que mesmo nós estando completamente separados dele, totalmente afastados dele, ele escolheu nos reconectar a ele, e isso só poderia ser feito através de um sacrifício perfeito. Então vem Jesus, perfeito, santo, puro, se entrega no meu e no teu lugar. A Bíblia diz que a condenação que estava sobre nós foi lançada sobre ele, para que nós nos reconectássemos ao nosso Pai. Então, Deus não ama filhos perfeitos, porque Ele sabe que nós não somos perfeitos. Nós só seremos perfeitos quando estivermos com Ele na glória, com o corpo glorificado, como diz a sua palavra. Mas enquanto nós estivermos nessa terra, nós seremos imperfeitos. Só que nós precisamos ser obedientes. E obediência não é uma questão de perfeição. Obediência é uma questão de decisão. Eu desejo fazer isso. Eu sei que é pecado, porque eu conheço a lei do meu Pai. Eu sei que se eu pecar, eu vou entristecer o coração do meu Pai. Então, em obediência a Ele, porque eu amo, eu o obedeço. E eu o obedeço escolhendo não fazer. Glória a Aleluia. Deus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Eu ouvi de um pastor muito querido. Ele disse o seguinte: quando eu me converti, eu obedeci a Deus por medo dele. Hoje eu obedeço a Deus porque eu amo. Aleluia. E é isso que o Senhor espera de mim e de você. Obediência não por medo, obediência por amor. Aleluia. Glória a Deus. Filhos que, independente da situação, não abrem mão da verdade que conheceu em Deus. Queridos, nós nunca vivemos um tempo tão difícil para ser fiel ao Evangelho e como estamos vivendo agora. Glória a Deus. E acredito que ainda ficará muito pior, pelo que a palavra de Deus nos ensina. Hoje, tudo se tornou relativo. A famosa frase não é bem assim. Ah, não, mas não é desse jeito. Nunca se tornou tão difícil filhos serem obedientes ao chamado, à promessa, à palavra de Deus, como tem sido no dia de hoje. Só que Deus ama filhos que, independente da situação, não abrem mão da verdade. Filhos que, mesmo estando num ambiente de trabalho, escolhem não se corromper àquelas mentiras, àquelas doutrinas, a fatos e situações que sabem que vai totalmente contra a palavra de Deus. Aleluia. Filhos que não se podem ser apontados como o chato, o carola, o implicante, porque simplesmente não aceita se curvar diante de falsas verdades, diante de palavras que vão ferir o coração do seu amado Pai. Esses são os filhos que o Senhor ama. Filhos que, onde estão, se posicionam como servos de Deus e vivem uma vida que não envergonham nem o Evangelho e nem o nome do Pai. Olha como isso é forte. Deus ama filhos que se posicionam onde estão, independente de onde está, se posicionam como servos de Deus e vivem uma vida que não envergonham nem o Evangelho e nem o nome de Deus. Deus nos ama e Ele espera de nós como filhos posicionamento verdadeiramente de filhos. Deus nos ama como seus filhos e Ele espera de mim e de você atitude de filhos. Aos que são pais, você consegue imaginar o seu filho que dentro da sua casa te obedece, dentro da sua casa é sim senhor e sim senhora, dentro da sua casa segue tudo certinho conforme você ordena, só que lá fora ele esquece completamente tudo que você falou. Lá fora ele vive uma vida completamente diferente daquilo que é dentro da sua casa. Você consegue imaginar, você como pai, o quanto isso machucaria o teu coração? O quanto isso feriria você?
Então vamos pensar no coração do nosso Deus. Um Pai perfeito. Um Pai que me ama e te ama. Como eu disse anteriormente, ama tanto que entregou Jesus por mim e por você, para que nós voltássemos para Ele. E de repente, nós não temos uma vida lá fora que condiz com a palavra de Deus. Então que nós possamos ser esses filhos, que independente de onde nós estivermos, independente se estamos dentro da igreja, no trabalho ou junto com pessoas que não conhecem a Cristo, mas que nós sejamos sempre filhos de Deus, que nós sejamos o povo diferente que nós fomos chamados para ser. Não um povo melhor do que ninguém, não, mas que nós possamos ser imagem e semelhança do Deus vivo, onde nós estivermos, para que pessoas olhem para mim, para você e digam: tem algo diferente em você. Aleluia. Você tem algo diferente. Aleluia, Jesus. Você é diferente. Não no sentido melhor do que ninguém, jamais. Mas no sentido de que de mim emana uma paz, de mim emana uma presença, a saber, o Deus vivo a quem eu e você servimos. Porque a palavra de Deus diz que nós somos templo e morada do Espírito Santo. Nós só não somos templo e morada do Espírito Santo enquanto estamos dentro da igreja. Nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus 24 horas por dia, onde nós estivermos. Nós somos templo e morada do Espírito. Então, se nós verdadeiramente somos esse templo e essa morada, onde nós estivermos, o Espírito Santo de Deus que habita em nós, ele vai irradiar a presença dele. Aleluia. Louvado seja o santo nome do Senhor. São esses os filhos amados pelo Senhor. E a palavra nos ensina que contra esses filhos não há acusação. Ainda que o inimigo tente: porque o irmão tal lá fez isso. O Senhor vai falar: fez. Só que ele já veio, confessou, se arrependeu, e o sangue do meu filho já o limpou. Você entende? Porque contra filhos não há acusação. Aleluia. Porque o sangue de Jesus nos limpa, nos purifica de toda a imundícia do pecado. Para isso, nós precisamos ser filhos. O sangue de Jesus foi derramado na cruz por absolutamente todos, mas nem todos receberão esse sangue sobre si. Somente aquele que verdadeiramente o reconhece, que Ele é o único, a única maneira de nos religarmos ao Pai, que Ele é o nosso único Senhor e Salvador, que se não for por Ele, nós estaremos totalmente perdidos e condenados. Então o sangue de Jesus é sobre a vida de todos os filhos que verdadeiramente estão conectados com o Pai. E o sangue de Jesus nos lava, não havendo sobre nós nenhuma acusação. Lá em João, ainda João 14:21, só que agora a parte B do versículo diz assim: aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Ou seja, aquele que me ama, aquele que conhece a minha palavra, aquele que vive a minha palavra, esse é o que me ama. Eu também o amo, o meu Pai também o ama, e eu me revelarei a ele. Glória a Deus. Aquele que ama a Deus, obedece a sua palavra, também é amado por ele, e ele ainda se revela a esse precioso Filho. Aleluia. Queridos, como é maravilhoso nós, tão pequeninos, falhos, pecadores que somos, quando o Espírito Santo de Deus se revela a nós, quando o Espírito Santo de Deus fala ao nosso espírito, quando o Espírito Santo de Deus nos ministra no Espírito. Como é lindo ter esse cuidado do Pai. E nesse momento então a gente sente aquela paz que a Bíblia descreve como a paz que excede todo entendimento, a paz que o mundo busca e não conhece. E isso nós não estamos aqui sendo hipócritas de falar de ausência de problema, não, porque crente tem problema, e como tem. Só que mesmo em meio aos problemas, mesmo em meio às lutas, às dificuldades, o nosso coração está em paz, porque nós sabemos que aquele que cuida de nós, cuida de tudo que é nosso, e até esse problema, se ele não resolver, nós não podemos fazer nada. Aleluia, louvado seja Deus. Então, eu quero aqui relembrar com você
as 4 promessas do Senhor para nós, Aleluia. lidas através de Sofonias, capítulo 3, versículo 17. Primeiro, que isso fique registrado aí no teu espírito, para você não se esquecer. Primeiro, o Senhor Deus, Ele está sempre conosco e Ele nos salva de todo mal. Deus está sempre conosco e Ele nos salva de todo mal. E detalhe, a Bíblia diz que ainda que nós passarmos por um vale de sombra e morte, Ele está conosco. Ainda que nós estivermos na dificuldade ou na bonança, na calmaria, Ele está conosco. Aleluia. Segunda promessa, Ele nos dará a vitória. Independente da situação, independente da circunstância. Se nós estamos posicionados como filhos de Deus, aquele filho que o ama, aquele filho que crê que Ele é conosco, que Ele está cuidando, que Ele é quem está fazendo, Ele nos dará a vitória. Aleluia. Terceira promessa, o Senhor se alegrará em nós com grande alegria. Assim como você se alegra com o seu filho que te obedece, que te ama, que te respeita, mais ainda se alegrará o Senhor em olhar para mim e para você e ver que nós estamos fiel a Ele, independente de qualquer situação. Aleluia. Assim como quando Ele olhou para Jó e o diabo disse: Jó só te adora porque tem tudo. E Deus então permitiu que ele tocasse em tudo, só não tirasse a sua vida. Mesmo tendo perdido tudo, inclusive a sua saúde, Jó não deixou de adorar ao Senhor. E essa fidelidade, o Senhor honrou lá no final. E assim é sobre a minha e a tua vida. O coração de Deus há de se alegrar. Nós nos posicionarmos verdadeiramente. Se nós nos entregarmos verdadeiramente, crendo que tudo está nas mãos dele, mesmo na luta, na dificuldade, no choro, na prova, em tudo aquilo que nós passamos e que ainda vamos passar. Mas ele olhando para nós, ele vendo a fidelidade do nosso coração, ele muito se alegrará em nós. E em quarto, a nossa quarta promessa, ele nos amará e não nos acusará. Então, olhando para nós e vendo o coração puro, verdadeiramente entregue, uma vida de obediência, uma vida de santidade, Ele nos lava com o sangue de Jesus e nenhuma acusação há sobre nós. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Só que a principal promessa, que não foi falada aqui porque não está nesse versículo, o Senhor deixou bem nítido que as promessas que falaríamos aqui seria desse versículo. Mas existe uma promessa, que essa é a principal na vida de todo crente, na vida de todo aquele que crê verdadeiramente em Jesus Cristo como seu fiel, único Senhor e Salvador. Aleluia, Pai. Quando Jesus, Glória a Deus. voltando ao Pai, ele disse: eu vou preparar lugar, Aleluia, Senhor. para que onde eu estiver, estejai vós também. Essa é a maior promessa que permeia a minha e a tua vida. Amém, Senhor. Essa é uma promessa que nunca pode sair de nós. Essa é uma promessa que nós temos que nos agarrar a ela com toda a força, com toda a esperança, até o nosso último fôlego de vida. Porque o nosso Jesus, Ele veio, morreu, nos comprando para Deus novamente. Ele ressuscitou, subiu ao céu e lá Ele foi preparar um lugar para mim e para você. E nós sabemos que Ele vai voltar para nos levar para junto dele. Aleluia. E nós, como um povo que crê, um povo que recebeu essa promessa, nós estamos aqui vivendo o dia a dia, honrando ao Senhor em cada passo, honrando ao Senhor em cada dia da nossa vida, mas não nos preocupando com aqui, porque isso aqui vai passar. Em breve a trombeta vai soar. Em breve Jesus vai voltar. E então todo o problema, toda a dor, toda a tristeza, todo o luto, tudo aquilo que tem permeado as nossas vidas, muitas vezes nos fazendo sofrer e chorar, isso tudo vai ficar para trás. Então nós estaremos na glória, adorando, exaltando ao único que é digno de ser exaltado. E ali será por todos os dias da eternidade. Então eu quero só lembrar você que custe o que custar a obediência do Senhor na tua vida. Aleluia.
Custe o que custar, o que você tiver que deixar para trás, o que você tiver que renunciar, o que você tiver que entregar, vai valer a pena. Vai valer a pena. Porque naquele grande dia, imagina nós adorando diante de Deus. Imagina nós glorificarmos diante de Deus. Imagina nós junto com os anjos. Santo, 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 santo. Aleluia. Então se agarre a essa promessa. Eu não sei o que Deus tem pedido de você. Eu não sei se existe algo que o Senhor tem pedido. Filho, me entrega isso. Eu não estou falando de obediência não, viu, queridos? Eu estou falando de renúncia. Obediência está na palavra de Deus. São os mandamentos. Não matarás, não roubarás, não adulterarás, não furtarás. Sede santo, porque eu sou santo. Isso é nossa obrigação, isso é nosso dever. É uma lei do Senhor, clara e direta a nosso respeito. Disso se trata obediência. Eu estou falando de renúncia. Algo que de repente o Senhor quer de você específico. Algo que de repente o Senhor quer de você. Aí você olha e fala, mas Deus, não está escrito na Bíblia. Ele falou, filho, é entre mim e ti. Por algum motivo que você também não compreende. Às vezes até questiona, mas Deus, por que isso aqui? Isso daqui é tão comum. Isso daqui todos os teus filhos fazem dessa forma. Isso daqui, Pai, em nada fere a tua palavra, em nada fere o teu coração. Eu não peco contra ti. Isso se chama renúncia. E Deus, por algum motivo que às vezes nós saberemos, porque às vezes Ele vai nos explicar por quê. Às vezes nós não saberemos, mas cabe a nós escolher se vai renunciar por amor ao Senhor ou não. Só que eu quero te dizer uma coisa. Não hesite em entregar absolutamente nada para o Senhor. Por mais que te custe, por mais que te doa, por mais que seja difícil. Porque vai chegar um momento em que você vai olhar e vai falar, Senhor, valeu a pena. Valeu a pena. Se isso que o Senhor me pediu foi para que hoje eu te conhecesse mais. Foi para que hoje eu tivesse mais intimidade. Foi para que hoje eu pudesse ouvir a tua voz. Senhor, valeu a pena. Aleluia. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, se essa palavra está falando aí com você, porque já faz algum tempo que Deus está te pedindo algo. Mais uma vez falando, não se trata de obediência. Obediência não é negociável. Tá? Obediência não é negociável. É e ponto. Mas a renúncia, você escolhe se você vai obedecer ou não. A renúncia, você tem direito de escolher se você vai entregar ou não. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o santo nome do Senhor. Então, se o Senhor está te pedindo algo e você não consegue, fala para Ele, Deus, eu quero te entregar. Eu só não consigo fazer isso, me ajuda? Eu vou só abrir um parêntese aqui para você. A última coisa que eu precisei renunciar foi o meu emprego. Eu era concursada, funcionária pública. E então, um dia numa oração, eu falei ao Senhor que eu queria que Ele fizesse de mim uma pescadora de homens, uma pescadora de almas para Ele. Então começou um processo. E ali eu entendi nítido e claro que chegaria um momento que eu precisaria renunciar ao meu emprego. Só que o Senhor trabalhou, o Senhor operou, e no momento exato em que eu precisei devolver aquilo que Ele tinha me dado, eu entreguei com todo o meu amor. Está com 1 ano, 1 ano e 3 meses, 1 ano e 4 meses, e eu quero dizer aqui para você diante de Deus, valeu a pena. Tem valido a pena. Aleluia. Eu tenho conhecido esse Pai num nível que até então eu só ouvia falar. Desde que Ele disse, deixa tudo e vem, porque a partir de agora você trabalha para mim. Eu vou te sustentar nos mínimos detalhes.
E eu tenho vivido isso, o sustento de Deus nos mínimos detalhes. Amém. A provisão, o cuidado de Deus nos mínimos detalhes. Algo que quando eu trabalhava eu não podia fazer, hoje o meu Pai faz por mim. E Ele diz assim: quando você achava que você podia, você só ia até ali. Agora que você entende que quem faz sou eu, você vai. Aleluia. Aleluia. Então, mais uma vez, se tem qualquer coisa que o Senhor esteja te pedindo, não pense, só entregue. E também não precisa ser hipócrita não, de entregar chorando e falar: Deus, eu te entrego com alegria. Não, porque já teve coisas que eu renunciei diante de Deus e eu disse: Pai, chorando, querido, chorando com a alma, e eu disse: Pai, eu te entrego porque eu te amo e eu te obedeço, mas o meu coração não quer fazer isso. Pai, eu estou entregando por amor a Ti, mas o meu coração não deseja fazer isso. Só que Deus foi trabalhando, foi operando, até que no meu coração aquilo foi completamente curado. E de repente eu entendi o porquê que eu precisava colocar aquilo nas mãos de Deus. Então lembre-se, nós somos filhos. Ele nos ama muito. Ele nos amou desde o princípio de maneira incondicional. Ele nos deu absolutamente tudo, tudo, quando entregou Jesus naquela cruz em nosso favor. Glória a Jesus. E Ele só espera de mim e de você a obediência a um Pai que é perfeito e é maravilhoso. Amém? Vamos nos colocar de pé, igreja, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Ah, papai, como Tu és maravilhoso. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Senhor, nós nos rendemos aqui como Teus filhos, Pai. Senhor, como Teus filhos, como Teu povo, porque essa promessa foi feita para os filhos. Essas promessas, Pai, foi feita, ó Deus, para o Teu povo. E nós, ó Deus, nos posicionamos nessa noite como Teus filhos, Pai, como Teu povo, Senhor, para receber, ó Deus, cada uma dessas promessas aqui feita pelo Senhor. Meu Pai, em nome de Jesus, o Senhor é aquele que esquadrinha os nossos corações. O Senhor conhece, ó Deus, o nosso coração no íntimo, no secreto, no profundo, Pai, num nível, ó Deus, que somente o Senhor conhece. Nem nós mesmos, ó Pai, conhecemos, ó Deus, o que carregamos dentro de nós. Pai, nessa noite, como Teus filhos, Senhor, como Teu povo, nós Te pedimos, Espírito Santo de Deus, esquadrinha os nossos corações. Vê se há em nós algum mau caminho. Vê se há no nosso coração, ó Deus, algo, ó Pai, que entristece ao Senhor. Algo, ó Deus querido, que tem nos afastado da Tua verdade. Algo, ó Pai querido, que tem, ó Deus, nos levado para longe da Tua palavra e das Tuas promessas. Senhor, e se o Senhor, ó Deus, vê em nós, Pai, qualquer coisa, por menor que seja, Senhor, algo, ó Deus, que está entristecendo o Teu coração, Espírito Santo, seja o Senhor a trazer, ó Deus, ao nosso entendimento. Espírito Santo, seja o Senhor a abrir os olhos do nosso coração, para que nós possamos enxergar aquilo que tem nos afastado do Senhor, para que nós possamos, ó Deus, como diz a Tua palavra, aquele que confessa o seu pecado e deixa, alcança a misericórdia. Então, Pai, para que nós possamos entender esse pecado, confessar diante do Senhor e alcançar a Tua misericórdia, e só assim viver as Tuas promessas. Pai, em nome de Jesus, nós queremos, ó Deus, ser esse filho, Pai, que foi citado aqui na Tua palavra. O filho que Te obedece, o filho que Te ama, o filho, ó Pai, que cumpre os Teus propósitos, um filho, ó Deus, que não negocia princípios e valores, um filho, ó Pai querido e santo, que vive verdadeiramente cada uma das Tuas palavras. Pai, em nome de Jesus, e que seja o Teu Espírito Santo a nos conduzir a cada dia, Pai, de dia em dia, de glória em glória, até o grande dia, Pai, de nos encontrarmos contigo novamente, Senhor, e reinarmos contigo, ó Deus, adorarmos ao Senhor, ó Deus, em todo o tempo. Pai, enquanto esse grande dia não chega, que o Teu Espírito Santo nos guie e nos conduza, nos direcionando, nos mostrando, Pai, aquilo que o Senhor espera de nós, para que nós não venhamos,
venhamos, ó Deus, nos desviar da tua verdade. Não venhamos, ó Deus, nos afastar da tua palavra. Não venhamos, ó Deus, nos afastar da tua promessa. E que possamos a cada dia, Pai, sermos filhos, ó Deus, mais e mais íntimos do Pai. Sermos filhos mais e mais próximos do Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Deus, em nome de Jesus. E nós declaramos aqui como povo de Deus. Nós recebemos, nós cremos, nós tomamos posse de cada uma das promessas do Senhor declarada aqui nesse dia. Sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre tudo aquilo que leva o nosso nome. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.